De volta agora, meio-dia e 21 minutos, semana de muitas novidades por aqui. E olha só a minha companhia hoje aqui no estúdio, além do André Della Justina, que é médico veterinário, temos aqui outros dois convidados especiais, porque a partir de hoje o JA abre mais espaço ainda para os nossos parceiros de quatro patas. É o novo quadro JA Amigos. Porque os pets, né, a gente sabe que são uma boa companhia, mas a gente precisa de alguns cuidados para tratá-los bem, para tratá-los com respeito. E aí, quem está aqui no estúdio com a gente? Vem cá, Juninho, já está querendo fugir da entrevista, está com vergonha? Vamos ver se ele volta. Essa daqui é a Nina, então, essa é a né, Nina. André? Sim. Esse daqui é o Juninho. Vem, Juninho, vem cá, vem. Vamos ver se ele se aproxima. Está conhecendo. Porque é o seguinte, gente, a gente hoje quer contar histórias de adoção responsável. E esses dois cães aqui foram adotados e a gente daqui a pouquinho vai contar mais sobre a história deles. Mas antes, eu quero te convidar, André, para acompanhar com a gente uma reportagem, porque a gente mostrou que no início desse mês, dois cães foram encontrados dentro de um container que ia para a China, no Porto de Navegantes. Você deve ter visto, né? E aí agora, 2 semanas depois, a gente foi conferir como é que eles estão. Vamos ver? Vamos lá. Correndo, brincando, mais fortes, em um cenário totalmente diferente do que foram resgatados. No início do mês, essa dupla foi encontrada por agentes da Receita Federal dentro de um container que sairia do Porto de Navegantes com destino ao outro lado do planeta, a China. Foi o scanner de inspeção dos containers que identificou a presença dos animais. Eles estavam bem debilitados. Do container, eles foram levados para um canil da Receita Federal dentro do próprio porto. E de lá, a administração do Porto de Navegantes encaminhou os cães para uma clínica veterinária em Itajaí. Eles chegaram bem desidratados, né? Eu acho que eles passaram um tempo bom dentro do container, presos lá, né? Desidratados e estavam um pouco magros, um pouco desnutridos, né? Aqui nesse espaço, os cãezinhos foram medicados e tratados por veterinários e receberam até nome. Um nome que complementa e demonstra bem a conexão entre a dupla, preto e branco. Impossível não se apegar com esses queridões, né? E a gente acabou achando que caberia super bem branco e preto, porque daria para separar bem a personalidade de cada um deles, né? O branco é o mais agitado aqui, é o mais espertão, né? E o preto é o mais sagaz, é o que tá sempre de olho, o que todo mundo tá fazendo. Os cães ganharam peso, tratamento, nome e novos amigos, mas ainda precisam de um novo lar. Logo, logo eles estão entrando no ciclo vacinal completo. Então eles vão estar disponíveis para adoção, né? Quem tiver interesse de ter 2 amigos em casa, eles são muito especiais, são muito carinhosos. A ideia dos veterinários é de que o preto e o branco sejam adotados pelos mesmos tutores, para que a dupla continue junto. Eu acho que até eles entraram juntos no container, né? Eu acho que eles, de alguma forma, eles foram parar lá já como parceiros, né? Então, acho ruim separar os dois, né? Deixar eles um longe do outro. Se complementam, né? São os queridos, preto e branco são complementares um ao outro. Estão felizes, né? E quem tiver interesse em adotar o preto e o branco, pode entrar em contato com a clínica veterinária, onde eles estão hospedados, que fica no centro de Itajaí. O telefone está aqui na tela, o 98410 4445. E aqui no estúdio, como você já viu, a gente tem outros 2 cães que foram adotados pelo André, que é médico veterinário. André, obrigada por ter voltado a JA agora no nosso novo estúdio, né? O André já era conhecido nosso aqui antes. Conta pra gente um pouquinho a história da Nina e do Juninho. Nina e Juninho. Primeiro veio o Juninho, na verdade foi ele que me adotou, né? Eu fui para Bombinhas passar um tempo lá, um feriado, e ele me seguiu durante 4 dias lá. Dormia na porta da minha casa, ia no mercado junto, esperava na praia, onde eu fosse ele estava. E na hora de eu vir embora, eu entrei no carro e ele ficou lá, eu procurei dono pela praia, voltei lá algumas vezes depois procurar o dono, mas ele me adotou, me escolheu e foi um presente de Deus, assim, 9 anos que a gente está junto, eu não me vejo, já? 9 anos, e eu não me vejo, não sei como teria sido toda a minha vida sem ele, assim, foi um presente para mim, né? E a Nina a gente pegou de uma acumuladora de cães. Ela tinha muitos cães dentro de uma casa e ficava muitos no quarto, muitos no banheiro, sem muitas condições de higiene, assim, situação bem complicada. E aí eu estive lá visitando ela como médico veterinário e consegui pegar a Nina para fazer companhia para o Juninho. E ela está comigo há 6 anos.
E assim, André, a gente percebe que para cuidar de um cão, a pessoa tem que ter algumas condições, né? Em relação ao espaço, até condição financeira também. Com certeza. Qual é a tua orientação, então, para quem tem vontade de ter um pet? Como saber, né, se está fazendo uma adoção responsável? Sim, se fosse só a vontade, né, seria legal, mas a gente precisa saber que precisa de condições financeiras, porque tem custos, né? A castração, a vacinação, problemas de saúde. O Juninho está com uma perninha raspada porque ele fez uma cirurgia de ligamento cruzado. Aqui. Que é uma cirurgia relativamente cara. Então, numa situação que ele rompe o ligamento, tem que ser feita essa cirurgia ou ele não vai conseguir mais apoiar aquela pata. Então, esses pesos têm que ser colocados na balança, né? Situação de espaço, às vezes mora em apartamento e pega um cão que é muito agitado e trabalha o dia inteiro, fica fora, né? Então, só querer ter um cão não é suficiente, apesar de ser uma pré-requisito, né? Você tem que querer, tem o primeiro passo, mas não é o único, né? Com certeza. E aí, a questão também da família, né, as crianças, se é um cão que é legal com crianças ou não é, né? Muitas vezes eu recebi ontem uma ligação, inclusive, do meu tio, que ele queria que eu conseguisse um cão para ele, que a filha dele, a minha prima, ela quer um cachorrinho. E eu conversei com ele com relação a se é só para ela, se ela se mudar, for para Europa, né, buscar um outro caminho na vida dela, esse cão vai ficar com vocês têm essa intenção? Porque se às vezes é para o filho, o pai tem que saber que estando na sua casa, possivelmente, eu vejo isso com muita frequência, quem vai acabar ficando com esse cão na velhice dele são os pais. São os pais. Então, eles têm que ter essa decisão, mesmo que é para o filho, quem tem que assumir a responsabilidade durante toda a vida é os pais. André, e tem muita gente que mora em apartamento, tu testasse isso, que tem que ver essa questão também. Tem raças de cães que é mais tranquilo, tem apartamento, ou você não indica? Então, essa é uma pergunta interessante, porque eu já ouvi falar que, assim, né, me perguntaram, falaram, eu vou pegar um cão de raça porque ele é mais indicado para apartamento. Isso é um erro, na verdade, né? Os meus 2 cães, eles moram em apartamentos e eles são extremamente calmos, tranquilos. A gente educou eles para viver num condomínio, né? Que tem regras diferentes de uma casa. Então, existem sim raças de cães que pode ter um temperamento que tende. E essa que é importante dizer, uma tendência não significa que é uma regra absoluta, né? Tende a ser mais calmo, tende a latir menos, mas você pode pegar um cão filhote, achar que ele não vai latir e ele não veio com aquela tendência. E aí a raça passou a não ser o fundamental para tê-lo ali. Então é interessante conhecer, por isso que a adoção é legal. Às vezes você pega um cão que você já conhece a personalidade dele, o que ele vai ser, né? Se ele late mais, se ele é mais agitado, se ele é calmo, se ele pula muito, aí o piso, né? Se ele pula muito e faz muito barulho. Então você consegue, adotando, consegue ter uma informação melhor de como vai ser aquele cão. Já na compra é uma tendência. E nos canis também, como já tem uma convivência ali de quem está cuidando deles, até dá de pedir esse tipo de informação, né? Se é um cachorro que late alto, se é um cachorro que briga com os outros, para saber como lidar com isso depois, Isso é o né? ideal, porque quando você vai adotar um cão, a estética é interessante, mas não é o que você convive no dia a dia, você convive com a personalidade, né? Então, se ele late muito e você mora num apartamento e trabalha o dia inteiro, talvez tenha que reconsiderar mesmo que ele seja bonitinho, né? Então, você precisa conversar da personalidade do cão para poder decidir, né, adotar ou não. Então, é possível adotar um cão vira-lata, como se diz, para ter em apartamento, se souber, então, um pouquinho o histórico dele, né? Extremamente possível. Eu até indico, assim, quando a pessoa vem até mim, né, perguntando, eu queria um cachorro para apartamento, busca, porque com certeza, a gente está vendo aí abrigos, com certeza você vai encontrar no meio desses cães com personalidade para apartamento, para quintal, para criança, para adulto, para idosos, né? Ali vai ter todas as personalidades, marcas, tamanhos, modelos. Tem todos os tipos, né? André, e agora eu vou chamar aqui a entrevista de uma pessoa que você inclusive conhece, né? Porque a gente traz um exemplo de uma pessoa que trabalha em Blumenau, mora aqui e ela faz o quê? Ela facilita a adoção de cães abandonados. Eu estou falando da Cristiane, olha. A Cristiane, há 5 anos, ela recolhe os animais na rua, trata, cuida e depois entrega para as pessoas que possam cuidar. Porque como a gente estava falando de apartamento, né? A Cristiane mora em apartamento e ela não pode ter muitos morando com ela, mas mesmo assim ela quer ajudar, então ela faz isso. Aí ela orienta as famílias, né, sobre como cuidar de forma consciente e adotar também com responsabilidade. Vamos ouvir agora o que a Cristiane conta sobre esse trabalho que ela faz. As pessoas só têm vontade, né, mas elas têm que ter responsabilidade. Então a gente faz uma boa entrevista. Eu faço um termo de responsabilidade, onde as pessoas têm que responder uma série de perguntas, colocar os dados pessoais. E eu costumo ir na casa das pessoas para ver também, né, se
realmente bate as informações, vê se realmente o local é adequado. A questão de segurança é muito importante. Se esses animais têm que ter segurança, se as pessoas têm realmente condições, né, financeiras, né, porque tem que ter vacina, eles têm que ter vermífugo, eles têm que ter alimentação adequada, eles têm que ter uma série de manutenção para a vida deles, assim como nós, eles também têm custos. E depois eu vou monitorando também, porque a adoção ela não acaba, né? Não é só entregar o animal, né, Maria? A gente tem que continuar. A gente vai fazendo semanalmente os questionamentos para ver se o animal está bem e caso, né, não for possível, a gente vai lá e busca de volta. A Cristiane também falou sobre o sentimento que ela tem em relação a esses animais. Olha só que bonito. Respeito. Eles são vidas, eles têm sentimentos, eles são puro amor. Eles vieram apenas para isso nesse mundo, para nos ensinar a sermos pessoas melhores, né? Então eles só querem isso, eles só querem amor. Linda mensagem, né? E quem quiser mais informações sobre esse trabalho que a Cristiane faz, pode acompanhar nas redes sociais dela. Tá aqui na tela, ó, é Romualdo Cristiane Rose. Tá aí, ó. @Romualdo Cristiane Rose, é isso mesmo. Então, para você acompanhar mais o trabalho que a Cristiane faz aqui. André, obrigada pela participação aqui. A gente te espera outras vezes no nosso novo quadro no estúdio, pode ser? Com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado e um abraço a todo mundo de casa. Obrigada também aí, então, a Nina, ao Juninho pela participação hoje aqui com a gente. Valeu.